Olá, vamos para a nossa aula de português, certo? Trabalhando com verbo. O conteúdo está nas páginas 241 a 243 e atividades na página 244. Então, vamos rever o que é verbo, porque com certeza vocês já conhecem, já sabem, né? Esse termo não é desconhecido e é uma classe gramatical da nossa língua portuguesa. Vamos lá. Verbo. Vamos ler o poema que está no livro de vocês, lá. Esse poema lindo, vamos ler agora, certo? Para a gente ler junto. Então, vamos lá. Então, nós temos aí o poema com o tema O Gato. Então, vamos ver, né? Vamos ver do que se trata esse tema e esse poema. Vamos lá. Os ratos todos me temem, as gatinhas todas me amam. Os vizinhos com sono reclamam dos barulhos que faço no muro. De noite eu brigo no escuro, sou muito valente de fato. Por isso todos suspiram, tão lindo, tão ágil, que gato. Então esse poema é de Cláudio Tebas, certo? E aí, dentro desse poema, no finalzinho ou até no meio de cada verso, né? Nós temos umas palavras grifadas, são umas palavrinhas destacadas. Então, essas palavras que estão destacadas, elas são verbos. E verbos são ações, não é isso? No geral, verbos são ações. Ações que podem ser realizadas por animais, por pessoas e também por fenômenos da natureza, certo? Que são as chover, ventar, relampejar e etc. Então, aí, como nós estamos vendo, temos algumas palavras grifadas, que temos aí, que são os verbos. Então, são eles: temem, amam, reclamam, faço, brigo e suspiram, certo? Então, esses são os verbos que encontramos aí no poema. E também vamos entender que os verbos, eles têm seus tempos, seus modos, né? No decorrer dessa aula agora. Vamos lá. Então, verbo é a palavra que indica ação, estado, mudança de estado e fenômeno da natureza. Então, o verbo pode se flexionar, ou seja, alterar sua forma de acordo com a pessoa, que pode estar na primeira, segunda ou terceira do singular ou do plural. Então, por exemplo, muitas vocês já conhecem, né, que a gente tem no nosso uso já do dia a dia. Temos as pessoas, que são elas, né? Temos 3 pessoas no verbo, 3 pessoas do singular e 3 pessoas do plural. Então, aí, por exemplo, nós temos a primeira pessoa do singular, eu, a segunda, tu, e a terceira pode ser ele ou ela, se for masculino ou feminino. A primeira do plural, nós, vós, eles ou elas, se forem masculinos ou femininos. Com relação a um determinado verbo, no caso do verbo cantar, nós podemos conjugar dessa forma. Então, eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Nesse caso, o verbo ele foi conjugado no presente, porque é algo que está acontecendo no momento. E isso a gente vai ver também no decorrer da nossa aula, os tempos do verbo. Então, o verbo pode também variar de acordo com o número. Vimos a pessoa, agora vamos ver o número. Ele pode estar no singular ou plural. Então, é o que eu já falei anteriormente. Então, as pessoas podem estar no singular, no caso, eu canto, e no plural, nós cantamos. Então, como nós vimos anteriormente, então nós vimos aí as pessoas, né? Eu, tu, ele ou ela, singular, nós, vós, eles ou elas, plural. E aqui a gente está vendo que só apenas 2 exemplos. No singular, eu canto, plural, nós cantamos, né? Nós sabemos que tem 3 pessoas do singular e 3 do plural. 3. O verbo também pode variar de acordo com o tempo, que indica quando ocorre o fato expressado por ele. O verbo pode se situar nos tempos passado, presente e futuro. Então, aí nós temos o exemplo, né? Tempo, são os 3, né? Presente, passado e futuro. Existem vários outros tempos também, mas no momento, na nossa aula de hoje, a gente vai estudar apenas esses 3. Então, nós temos o verbo canto, por exemplo, no verbo canto, que é o presente, que está acontecendo. Cantei é o passado, que já aconteceu, e cantarei é o que vai acontecer. Então, presente é o que está acontecendo. Passado é o que já aconteceu, também conhecido como pretérito perfeito.
E futuro é o que ainda vai acontecer. O verbo também varia de acordo com o modo. O modo verbal indica maneiras diferentes de os fatos acontecerem. Então, como eu falei, né? Nós temos os modos também, e que são 3. O indicativo, o subjuntivo e o imperativo. O indicativo indica a certeza do fato. Exemplos: eles viajam hoje, você chegou cedo. Então, nós temos aí o verbo viajam e o verbo chegou. Então, indicativo. Nesse caso, o eles viajam hoje está usando o verbo no presente. E você chegou cedo está usando o verbo no passado. Porque esse tempo presente e passado está no modo indicativo. Subjuntivo. Indica um fato duvidoso, hipotético. Exemplo: se você jogasse, o time ganharia. Então, aí está usando um se, que é uma suposição, um fato duvidoso que não é garantido acontecer. Então, se você jogasse, o time ganharia. Então, por exemplo, o verbo aí usado está sendo jogasse e ganharia. No imperativo, indica a ordem, conselho, proibição, pedido. Os exemplos nós temos aí: volte logo e sente aqui. Então, volte é do verbo voltar e sente é do verbo sentar. Então, todo modo imperativo, os verbos estarão sendo colocados como uma ordem, como um conselho, uma proibição ou um pedido. Nesse caso, a gente observa que seria a primeira uma ordem, volte logo, e sente aqui, poderia ser outra ordem também, certo? Observe como se conjugam os verbos na primeira, segunda e terceira conjugações. Então, vamos lá. Nós estamos aqui com a primeira, que é o verbo andar. Então, a primeira conjugação são todos os verbos terminados em AR. Nesse caso, a gente vai trabalhar com o verbo andar. No presente, no pretérito ou passado e no futuro. Então, presente, eu ando, tu andas, ele ou ela anda, nós andamos, vós andais e eles ou elas andam. Pretérito ou passado, eu andei, tu andaste, ele ou ela andou, nós andamos, vós andastes, eles ou elas andaram. O futuro, eu andarei, tu andarás, ele ou ela andará, nós andaremos, vós andareis e eles ou elas andarão. Vamos agora à segunda conjugação. Estamos aqui com o verbo comer, mas existem vários outros verbos que também terminam em ER. No caso aqui, vamos ver o verbo comer no presente, pretérito ou passado e o futuro. Presente, eu como, tu comes, ele ou ela come, nós comemos, vós comeis, eles ou elas comem. Pretérito ou passado, eu comi, tu comeste, ele ou ela comeu, nós comemos, vós comestes, eles ou elas comeram. O futuro, eu comerei, tu comerás, ele ou ela comerá, nós comeremos, vós comereis, eles ou elas comerão. Terceira conjugação, vamos trabalhar com o verbo dormir e, como eu já disse, existem vários outros verbos que terminam em IR. Vamos ver o presente, pretérito ou passado e o futuro. Eu durmo, tu dormes, ele ou ela dorme, nós dormimos, vós dormis, eles ou elas dormem. Pretérito ou passado. Eu dormi, tu dormiste, ele ou ela dormiu, nós dormimos, vós dormistes e eles ou ela dormiram. Futuro. Eu dormirei, tu dormirás, ele ou ela dormirá, nós dormiremos, vós dormireis e eles ou elas dormirão. Agora vamos fazer a atividade na página 244 e vocês vão abrir aí também para a gente acompanhar. Vamos lá, primeira questão. Então tem aí, escreva a ação de cada frase. Então na primeira nós temos, a criança dorme. Qual é a ação da criança aí? Dorme, então vocês vão escrever aí o verbo como ele está sendo apresentado. Letra B, o macaco pula. Então, a ação é pula. Letra C, o pato nada. A ação é nada. E a letra D, a máquina lava. E a ação é lava. Segunda questão. Nas frases abaixo, classifique os verbos quanto ao número. Escreva S para singular e ou P para o plural.
Então, por exemplo, nós temos aí, os homens destroem o planeta Terra. Antes de mais nada, precisamos identificar onde se encontra o verbo na frase. Então, destrói é o verbo. Então, destrói, nesse caso, está em que tempo? Está no plural. E ele quer saber se é singular ou plural. Nesse caso, destrói é plural, porque está se referindo aos homens. Então, homens está no plural, o verbo também precisa estar no plural. Então, vai colocar o P no primeiro quadrinho. Segunda frase. O coral cantou uma bonita canção. Então, o verbo é cantou e ele está no singular, porque está se referindo apenas o coral, que também está no singular. Terceira frase. Tu falas muito durante as aulas. Então, falas é o plural e tu está no singular. Lembram? Eu, tu, ele. Segunda pessoa do singular. Por isso que é importante sabermos as pessoas do singular e as pessoas do plural no verbo. Então, tu falas. Se o verbo tu é singular, falas também é um verbo no singular. Fizemos um bom trabalho. Então, fizemos. Então, identifica, está subentendido que fomos nós. Nós é a primeira pessoa do plural. Então, o verbo também precisa estar no plural. Então, vamos colocar então aí a letra P. E a última frase, faço bons amigos aonde chego. Faço é um verbo, certo? Que no caso está subentendido que sou eu. Eu é a primeira pessoa singular. E o verbo também está no singular. Então, vai colocar a letra S. É importante a gente concordar sempre a pessoa com o verbo, certo? Não podemos usar um verbo no plural com a pessoa no singular ou um verbo no plural e o verbo no singular. Temos que estar concordando singular e plural entre pessoas e verbos. Terceira questão. Ligue as frases de acordo com o tempo do verbo. Então, aí nós temos as frases. E nós temos do outro lado os tempos, presente e pretérito, que é o passado, e o futuro. Então, vamos também identificar primeiro cada verbo de cada frase. Na primeira frase, nós temos, da terceira questão, o bisavô chega hoje. Então, o verbo é chega, e esse verbo está no presente. Então, a gente vai ligar, passar um traço desse primeiro retângulo para o presente. Segunda frase, Eliana andava depressa. Então, o verbo é andava. Então, esse verbo está no pretérito perfeito. Aliás, pretérito que é o passado, certo? Pretérito perfeito que é o passado. Vocês vão passar um traço, então, para o pretérito que é o passado do verbo andava. Terceira frase, Ana gosta de sorvete. Então, gosta está no presente e aí a gente vai ligar até o presente. Eu jogarei para ganhar. Jogarei está no futuro, porque ainda vai acontecer. Então, vocês vão ligar para o futuro. Eu acordei bem cedo. Então, acordei está no passado. Então, vocês vão ligar para o pretérito passado. E a última, tenho amigos aonde chego. Tenho está no presente, então vocês vão ligar aí o verbo para o presente, ok? E aqui a gente vai concluir a nossa atividade de hoje com a nossa aula também, certo? Continue caprichando na caligrafia, saudades, beijos e até a próxima aula. Tchau, tchau!